Boa noite a todos, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção, que assim seja. Amém? Amém, Senhor. Hoje vamos falar de gratidão e alegria de viver. Em 9 de agosto, uma quinta-feira, Moshe transitava pelas ruas de Jerusalém muito apressado. Entre uma reunião e outra, ele estava faminto, precisava parar em algum lugar para comer alguma coisa. E ao olhar a esquina, ele avistou uma pizzaria. Essa pizzaria, quando ele adentrou, estava lotada. Lotada de pessoas se engalfiando, alguns faziam fila para serem atendidos. E Moshe, ele preocupado em se atrasar para a reunião, ansioso para ser atendido, debruçou-se pelo balcão, na esperança que alguém o visse. E um senhor que estava na fila, logo nos primeiros lugares, já prestes a ser atendido, percebeu a ansiedade de Moshe. E, aproximando-se dele, disse: "Você quer o meu lugar na fila?" Moshe, de surpreso com aquela atitude, aceitou, fez o pedido, foi prontamente atendido. Depois de saciar sua fome, retirou-se do local. Andando pela rua, 2 minutos depois, ele ouve um estrondo. Olha para trás, muita poeira. E pensa, será que foi lá na pizzaria esse estrondo? Toma o rumo novamente para o local e vê as pessoas correndo, alucinadas pela rua. Para um rapaz e pergunta o que houve. E o rapaz fala: um homem-bomba acaba de explodir na pizzaria. Para vocês terem ideia, o homem-bomba com 23 anos de idade, ele não só portava uma bomba, mas, a pedido do Jihad Islâmico, ele, além da bomba, ela estava assim, cheia de pregos, para que quando ela explodisse, ela atingisse o máximo de pessoas, imagine. E ali 100 pessoas foram feridas, dentre elas 18 faleceram no local e dessas nós tínhamos 6 crianças que estavam acompanhadas com seus parentes. Moshe, vendo aquela situação, a polícia já tomando as primeiras providências, encaminhando os acidentados, aqueles que estavam todos estropiados, tirando os mortos do local, encaminhando os acidentados para os hospitais. E Moshe se lembra daquele homem que lhe deu lugar na fila. Enche-se de gratidão. Quer saber se aquele homem foi atingido, como ele está. E pergunta à polícia para onde estão sendo encaminhados os acidentados. E a polícia dá uma relação de hospitais. Moshe já nem se lembrava mais da reunião que tanto estava apressado para ir. Começou a correr de um hospital para outro. No terceiro hospital, ele encontrou o israelense que lhe deu lugar na fila. Estava dopado. Não tinha sérios ferimentos, eram ferimentos leves. Entretanto, os médicos acharam melhor dar um calmante para ele e ele estava sendo acompanhado pelo filho. Então, Moshe se aproximou do filho e contou para ele o que o pai tinha feito por ele. Olha, eu estava no local. 2 minutos depois, a bomba explodiu quando eu saíra. Se não fosse seu pai me ceder o lugar na fila, eu estaria lá dentro. Eu sou muito grato a seu pai. O que ele precisar, pode contar comigo. E deu um cartão para o filho de israelense. No outro dia, voltou para Nova York, que era onde ele morava. Passado cerca de 1 mês,
ele recebe o telefonema do filho do israelense. Meu pai precisa fazer uma cirurgia de emergência. E é um procedimento muito delicado. Os médicos aconselharam fazer no hospital em Boston, Massachusetts. Fica a 1 hora de Nova York. Prontamente Moshe lembrou do israelense o quanto ele era grato pelo israelense ter tido aquele ato que lhe salvou a vida. Ele assim via a situação e marcou logo em seguida, dias depois, para ser realizado o procedimento, a cirurgia do israelense. Agendou-se para que no dia da cirurgia ele pudesse recepcionar o amigo em Boston. Sairia então de Nova York, iria para Boston, aguardaria o amigo e acompanharia ele também durante o procedimento cirúrgico. E assim ocorreu. Chegado o dia da cirurgia, Moshe cedinho se arrumou, pegou suas coisas e foi para Boston. Quando ele lá chegou, todos os canais estavam ligados e a tensão era imensa. Porque exatamente no dia 11 de setembro de 2001, Moshe não estava no escritório, no 101º andar do World Trade Center. Então, eu espero que com um pouquinho de sensibilidade, nós consigamos entender a visão da gratidão. Porque Moshe, nessa situação, quando ele estava em Jerusalém, o fato de israelense lhe ceder o lugar, ele poderia ter pensado, ora, ele apenas me deu um lugar na fila. Ele não salvou a minha vida. Isso poderia ocorrer ou não? Muitas seriam as pessoas que pensariam assim. Mas Moshe não. O espírito de Moshe estava repleto de gratidão. E gratidão é uma virtude que nós temos que desenvolver. A veneranda Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, nossa querida Joana, que é considerada a nossa psicóloga no mundo espiritual, ela define gratidão como reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. E eu sublinhei tudo, porque tudo é tudo mesmo. Tudo que nos envolve na nossa vida. Os pequenos acontecimentos, até aqueles que nos marcam e nós conseguimos lembrar durante toda a vida. O tudo envolve, na simplicidade até dos movimentos peristálticos do nosso intestino. Vocês estão sentindo? Eu espero que ninguém esteja com dor de barriga. Alguém está sentindo? Não, porque eles são automáticos, mas estão ocorrendo. O nosso coração está batendo. Agora que eu falei, alguns vão sentir a própria pulsação. Mas no dia a dia a gente não se dá conta da máquina maravilhosa que nós temos para desenvolver as nossas experiências enquanto encarnados. E até maltratamos muitas vezes esta máquina, este corpo. E, além da gratidão, seguindo o título, a alegria de viver. Bem, gratidão está muito associada à felicidade. Daí, Joana de Ângeles utilizar o termo alegria de viver. Quem é feliz é alegre em vida, né? Em energia. E essa associação não só é feita por Joana de Ângeles, mas neurocientistas americanos pesquisando bioquimicamente o nosso cérebro, que hoje nós conseguimos muitos resultados nas pesquisas que estão sendo realizadas, principalmente
através de grandes psicólogos que também são especialistas na área da neurociência, como Antônio Damasio, Martin Seligman, são grandes pesquisadores. E na Universidade do Sul da Califórnia, nós temos alguns institutos que, trabalhando essas pesquisas, chegaram à conclusão que sim, gratidão está associada à felicidade. E por que ela tem essa associação? Bem, ela tem essa associação porque quando nós estamos exercendo a gratidão, estamos sendo gratos, nós, através do sistema, do circuito de recompensa que temos localizados no núcleus accumbens, no cérebro, nós liberamos a dopamina, que é um neurotransmissor. Vou ter aula de ciências hoje? Quase. O que é o neurotransmissor? Ele vai intercambiar mensagens entre os neurônios, as células no cérebro. E essa liberação de dopamina, ela nos dá a sensação de prazer, de recompensa, de conquista. E ficamos também motivados a produzir situações que também, novamente, nos causem a liberação da dopamina. É como se fosse um ciclo vicioso que nós buscamos constantemente para poder nos nutrir do que nós conhecemos como prazer. Afinal de contas, muitos são aqueles ainda que vivem em busca do prazer. E não poderia ser diferente, porque o prazer faz parte ainda da nossa jornada aqui na Terra. Imagine você estar em uma companhia que você não tem prazer nenhum em estar na companhia. Isso seria uma tortura. Você está trabalhando num local que você detesta, fazendo uma atividade que você detesta. Não, nós buscamos aquilo que nos dá prazer. E quando sentimos o prazer, nós nos empenhamos para fazer cada vez mais, melhor, porque fazemos com carinho, com amor. Então, além dessa dopamina, esse neurotransmissor, o cérebro também libera ocitocina. Ocitocina, que é conhecida como o hormônio do amor. Pois ela estimula o afeto, as relações. Então, também nos passa uma certa tranquilidade, um bem-estar, uma calma, um controle maior nas nossas emoções negativas e também uma expansão em relação às emoções positivas. Então, ela reduz a ansiedade, reduz o medo, as fobias, reduz o estresse. Olha que maravilha! Vamos todos liberar dopamina e ocitocina? Vamos, né? Bem, essas situações são causadas por nós mesmos. Algumas também são situações que acontecem corriqueiramente em nossas vidas e acabamos ficando gratos pelas surpresas ou gratos pelas conquistas. Na neurociência, os pesquisadores também chegaram à conclusão que eles poderiam classificar a gratidão em dois tipos. Primeiro, eles fazem uma certa introdução, nos falando a respeito de como nós banalizamos determinados termos e palavras em nossas vidas. Eu tenho visto isso também durante as palestras, algumas que eu deixo até interagirem. Eu percebo que as pessoas, elas se equivocam até em relação ao significado de algumas palavras. Felicidade é uma delas que nós temos constantemente utilizado de forma banal. A felicidade nós percebemos nas propagandas, nos marketings, e as imagens dessas propagandas vão sendo armazenadas no nosso inconsciente. E quando estamos infelizes,
nós procuramos a felicidade exatamente no que as propagandas nos emitem. Por exemplo, alguém já viu aqui uma propaganda de cerveja em que tem uma pessoa triste sentada num bar, arrasada, tomando todas? Não. Tem pessoas alegres, felizes, curtindo, né? Dançando, lindas, maravilhosas. Mas e por que quando a gente está com dor de cotovelo, a gente está decepcionado, nós procuramos determinados subterfúgios como a bebida? A bebida não está associada a algo alegre? Mas vinha a imagem do sistema de recompensa. Se você está triste, tome cerveja, tome alguma bebida que você ficará bem. E fica? Não, né? Não resolve. Não resolve. Então, criança, os pais, ao invés de levar as crianças para os parques, para curtir no final de semana, praticar um esporte, brincar, ter contato com animais, ir para uma praia, a natureza. Não, vamos para o shopping. Por quê? Eu quero deixar meu filho feliz. Vou comprar um McLanche feliz. Não é assim? Então hoje nós compramos felicidade e banalizamos o que é realmente a felicidade, que é uma conquista interior. Daí as confusões mentais constantes, emocionais, os vazios emocionais. E a gratidão não deixa de ser diferente. Quando a gente abre lá as redes sociais e vemos as postagens, se alguém manda uma mensagem bonitinha, tem lá hashtag gratidão. Aí alguém vai falar assim, nossa, hoje eu vou matar essa palestrante, porque eu boto lá minha hashtag gratidão. Não se preocupe, a palestrante também coloca. Boto lá, hashtag gratidão. Entretanto, não é isso que os neurocientistas estão querendo nos chamar a atenção. Eles só estão querendo nos dizer que o hábito da gente utilizar a palavra sem um significado maior, acaba que nós também nos distanciamos do sentido dela. Quer ver? Quando a gente vai passar uma mensagem no WhatsApp para alguém que você não vê há um certo tempo, o que é que você faz? Oi, fulano, tudo bem? Você não quer que a pessoa responda, ah, não, estou péssimo, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, há tanto tempo que a gente não se vê, estou cheio de problemas. Não, é o quê? Uma saudação. Você não está realmente querendo saber se a pessoa está bem e o que ela tem feito. Então, é apenas um termo que você vai utilizar, porque socialmente todos estão utilizando. E os neurocientistas nos chamam a atenção para isso. Assim, eles classificam a gratidão em dois tipos. A gratidão passiva, que é a gratidão que nós exercitamos constantemente, a maioria de nós, que seria o seguinte: um sistema de recompensa pelo que me acontece. Eu estudo para passar no Enem, na minha época era vestibular. No Enem, passo, fico super feliz, fico grata. Por quê? Porque o meu esforço de estudar foi recompensado. Eu encontro uma pessoa, tenho um relacionamento amoroso que me satisfaz, decidimos casar e isso me deixa extremamente grata por ter uma conquista amorosa na minha vida. Se eu engravido, vou ser mãe, fico radiante quando pego o resultado. E essas conquistas são esporádicas, ocorrem uma vez ou outra. Quando nós somente utilizamos a sistemática de praticar a gratidão passiva, o que é que vai ocorrer então? Serei feliz, serei grato esporadicamente. Aquela sistemática de liberação de dopamina, de ocitocina, será esporádica. E eles nos chamam a atenção para isso. Porque a sociedade, a maior parte das pessoas, vivenciam a gratidão dessa forma. Alguém lhe faz algo e você
fica surpresa com aquela atitude extremamente grato. Grato por isso. Mas temos também a gratidão ativa, e é essa que eles realmente querem despertar, que nós tenhamos mais cuidado, atenção, amor e carinho. Sermos gratos ativamente é buscarmos a gratidão. Ao invés dela aparecer uma vez ou outra, aleatoriamente em nossas vidas, nós às vezes aguardamos a ocasião em função de um investimento, em estudo, em sentimento, seja lá o que for, acontece e ficamos gratos. Gratidão passiva. E a ativa, eu busco ser grata. E quando nós buscamos motivos para sermos gratos, não faltam. Nunca. Nunca faltam. Para vocês terem uma ideia, eu gosto muito de falar de experiências que passo. Aliás, palestras é algo tão comprometedor para um palestrante, pelo menos para mim. Porque quando me vem um tema, eu fico, deixa eu examinar se é algo que eu estou tentando vivenciar. Eu, há um tempo atrás, confessei que eu tive muita dificuldade em fazer palestras sobre o perdão, porque determinadas situações que ocorreram eu não conseguia ainda trabalhar o perdão. Então eu ficava, meu Deus, não me deixe cair o tema do perdão. Mas, coincidentemente, o tema da gratidão, eu passei por uma experiência há 6 anos atrás. Eu não era espírita, tinha acabado de me formar em Direito, e um amigo meu que é promotor militar lá em Pernambuco, vendo o meu empenho em estudar, mas aí os concursos, exatamente, me formei, os concursos pararam. Aí ele falou assim, Karina, para as coisas funcionarem em sua vida, você tem que buscar ser grata o dia inteiro por tudo que lhe acontece. Eu ouvi aquilo e não dei nenhuma importância. Nossa, pra quê? Vou ficar, eu agradeço isso, agradeço aquilo, agradeço o dia, agradeço o sol. Coisa de maluco, ainda pensei assim. E aí o tempo passou, os anos passaram e as coisas foram funcionando comigo aos pouquinhos, não um sistema mais acelerado como meu amigo estava querendo que ocorresse. Me tornei espírita e acabei me debruçando em várias situações de estudo em que eu tive que aprender a exercer a gratidão. E numa experiência de começar a exercer a gratidão desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, e hoje eu espero que eu já esteja exercendo a gratidão também dormindo, emancipada a alma, as coisas fluíram. Fluem com uma rapidez enorme. Fluem com a positividade enorme. A vida tem um colorido diferente quando somos gratos. E eu já ando meio um pouco exagerada até, né? Porque as coisas óbvias é agradecer, porque eu estou viva, porque eu tenho uma família, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um trabalho, e aí vou. Agora já estou agradecendo ao universo pela harmonia dos planetas, porque se tiver algum desequilíbrio, o sol pode ser que não esteja brilhando amanhã, então eu agradeço até, imagine, né? A palestrante já começa a viajar, e é assim. Você vai buscando e vai ampliando o seu raio de ação. E percebe como tudo que você nota à sua volta, que faz com que você se sinta grato, parece que tem uma aproximação maior. Então você traz para si uma aproximação maior do grupo familiar. Você traz para si a sua atividade de trabalho com carinho maior. E Joana de Ângeles diz que quem é grato naturalmente é abençoado pela felicidade. Então não é nenhuma loucura que eu estou contando. É abençoado pela felicidade, pela saúde, esparzindo as ondas de júbilo que o envolvem, contaminando todos aqueles que lhe cercam. Você, como uma pessoa
exercitando a gratidão, uma pessoa grata, você se torna uma pessoa agradável. Você já viu uma pessoa grata pela vida, pela amizade, pelo mundo, pelo que acontece com ela, ser negativa? Não. Aí você chega num ambiente em que nós percebemos aquele grupo de pessoas que a gente vira assim, não quero nem chegar perto, porque parece que a energia está pesada. Aí você vê aquela pessoa toda sorridente, calma, querendo puxar uma conversa, aí você já fica mais à vontade. Por quê? As pessoas gratas, elas têm essa energia, elas emanam um bem-estar. O bem-estar não é só dela, ela emana esse bem-estar para o ambiente também. É uma questão de vibração. Eu vibro o que eu sou, o que eu estou. Eu emano. E é assim a nossa troca. Nós chegamos em determinados locais e conforme aquela pessoa se apresenta para mim, eu entro na sintonia dela. Não é assim? Então, às vezes, a pessoa está com um problema muito difícil, pesado, e quando fala para você, você não sabe solucionar, mas parece que aquele problema, uma parte é seu. E você começa a puxar essa energia para ti. Em compensação, você sai dali e encontra a pessoa super para frente, toda feliz, e por mais que você diga algo negativo, ela vai vendo o lado positivo, vai te mostrando o lado positivo, vai te mostrando o lado positivo. Tem hora que você vira assim, meu Deus do céu, o que é isso? Essa pessoa é louca? Porque tudo ela vê uma coisa positiva? Sim. Sim, porque nós somos criados simples e ignorantes, somos espíritos, filhos de Deus, um Pai bom e justo, que quer que todos nós sejamos felizes. A infelicidade ainda é fruto da conduta humana, da ignorância do espírito. Porque os espíritos, quanto mais eles evoluem, o que é evoluir? É desenvolver virtudes. Quanto mais virtudes eu desenvolvo, mais evoluído eu estou, mais pleno na felicidade estou. Por isso que os espíritos imperfeitos, lá no livro dos espíritos, os queridos amigos da Pleiade do Espírito de Verdades, eles esclarecem para Kardec. Os espíritos imperfeitos, eles conseguem ter uma felicidade relativa. Mas os espíritos mais desenvolvidos, superiores, até atingir a pureza, eles alcançam a felicidade plena na pureza. E Joana de Ângeles nos chama a atenção que existem 3 níveis de gratidão. 3 níveis, para que nós saibamos trabalhar, como é que nós podemos exercer a gratidão e estarmos gratos constantemente. O primeiro nível, ser grato pelo bem que te chega. Esse é fácil. Mas ainda temos aqueles que não são gratos nem pelo bem que chega, não é isso? Tem gente que reclama até quando algo bom acontece. Não somos nós, ainda bem. Então, ser grato pelo bem que te chega. Realmente, nós vimos aquilo como uma recompensa, uma conquista. Segundo nível, vai ficando pior. Ser grato pelo mal que não te chega. Bem, a gente lembra desse detalhe? Vamos lembrar a partir de agora. Porque para sermos gratos, nós não só temos que lembrar dos bons momentos, das boas coisas, boas pessoas, de tudo que nos envolve positivamente, como também temos que nos lembrar o que de tudo de ruim poderia ter nos acontecido e não aconteceu. Ó, o Moshe. Moshe não estava na pizzaria? Ele era grato pelo mal que não o atingiu. E o coitado do meu anjo da guarda, ele fica sobrecarregado por causa disso. Porque quando eu saio de casa e ele está comigo no carro, a primeira coisa que eu falo para ele é: não esqueça, me leve em segurança e me traga em segurança.
E aí começa o dia, sempre percebendo tudo que nós podemos agradecer. Todos os detalhes, os mínimos detalhes. E a vida vai se enriquecendo. Porque são muitos os males que podem nos chegar e não têm nos atingido. Acidentes. Nós saímos de casa e não sabemos se vamos voltar. A gente liga a televisão e vê as coisas terríveis que acontecem com os outros. Graças a Deus, ainda bem que não está acontecendo conosco. Vamos agradecer? Vamos? Vamos. Vamos? Vamos. Vamos agradecer. O rapaz caiu uma chuva enorme, caiu dentro de um buraco, uma manilha, pronto, acabou a vida. Eu tive uma amiga 10 anos atrás que morreu aqui no Costa Azul, nesse riacho aí. Porque um acidente à noite, o carro derrapou aqui, caiu lá embaixo e ela acabou se afogando dentro do próprio carro, emborcado essa vala enorme que tem aí, que dizem que é um rio, né? Chamam de rio, para ficar mais chique. Então, olha, são coisas que a gente pensa que são absurdas, que não podem acontecer conosco. Por quê? Somos privilegiados? O que é que nós temos de melhor em relação ao nosso irmão? Aí você, Karina, mas eu moro num lugar que tem melhores condições de saneamento. Sim, mas pode ser um outro tipo de mal que lhe chega. Um acidente, olha, basta que nós estejamos dirigindo na rua, porque você é o melhor motorista do mundo, mas não responde pelos outros que estão dirigindo ao seu lado. Não é assim? Então agradecer por nada ter lhe acontecido naquele dia. Graças a Deus. Né? Guerra. Vivemos num país que tem os nossos problemas, tem a violência urbana, terrível por sinal, mas não temos guerra. Quando eu faço evangelho no lar, eu me lembro que nós temos focos de conflitos pelo mundo, mas não temos uma guerra como foi a catástrofe da Segunda Guerra Mundial. Eu comecei falando aqui sobre neurociência. Um dos institutos que fazem essas pesquisas, inclusive a respeito de emoções e sentimentos, lá nos Estados Unidos, na Universidade do Sul da Califórnia, um deles foi fundado por Steven Spielberg, para que as vítimas do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, pudessem contribuir na pesquisa com a gratidão. Aqueles que sobreviveram. Por quê? Porque alguém protegeu, porque alguém abrigou, porque um soldado não quis matar, se omitiu. Olha as situações. Porque alguém lhe deu comida, porque nas situações que tem de guerra falta tudo. E essas pessoas, essas vítimas, elas demonstravam uma felicidade interior enorme quando elas pensavam em situações de gratidão, principalmente essas de estarem felizes. Imagine passar por uma situação daquela. Nós ficamos plenamente gratos. Aí eles conseguiram melhores dados a respeito dos benefícios que a gratidão nos traz. Perceberam que essas pessoas são pessoas que desenvolveram um fortalecimento do sistema imunológico. Elas raramente adoecem. Olha que interessante. Então não só tem aquela sensação de bem-estar, de felicidade com maior constância, mas também elas adoecem bem menos. Então guerras que nós não temos, fome, porque raros são aqueles que eu chego no centro espírita, podem dizer que passaram fome. Graças a Deus nós estamos ajudando comunidades que sabem o que é isso. Então somos privilegiados. Porque nós agora, quando sairmos daqui, temos um lar para chegar, vamos ter uma cama para dormir, enquanto tantos irmãos hoje vão dormir na chuva. Eu ontem passei aqui no supermercado, pertinho de nós, o Redmix, e tinha uma pessoa dormindo num telhadinho onde fica a Baiana da Carajé. Dormindo. Era 11h30 da noite.
Então, somos privilegiados e temos que agradecer por tudo, gente. E nós não percebemos as riquezas que temos nas nossas vidas. A miséria, que às vezes parece que é um pôster, está longe da gente. Nós vimos aqueles locais, os puxadinhos da vida, e eu fico pensando quanta gente feliz mora aí e mora, porque eu sou muito bem recebida quando chego em bairros, né, no subúrbio. O carinho, a consideração que eles têm conosco é enorme, mas é uma chuvinha dessa que cai, é uma dificuldade, são tragédias em cima de tragédias. Pessoas que não podem andar pelas ruas porque as ruas estão alagadas. As crianças adoecendo porque andaram justamente pelas ruas alagadas. Falta água, não pode comprar comida. Então, são consequências terríveis que a miséria traz. Privação cultural que nós não temos, graças a Deus, ainda não temos no Brasil. Já pensou aqui em Salvador, andar, todas nós, né, as mulheres principalmente, andando de burca? Assim? Ia ser ótimo, né? Principalmente no carnaval. Eu queria ver como é que ia ser essa coisa de mulher andando de burca durante o carnaval. Antes tinha até aquelas mortalhas, agora nem isso mais. As roupas estão sumindo no carnaval. Aí a gente bota uma burca. Maravilhoso, né? E a privação política. Não poder opinar. Não poder fazer valer o que você escolheu. Nós vivemos uma democracia. Por enquanto, espero que permaneçamos também na democracia. Oremos. Porque é uma conquista imensa para um país. O cidadão fazer valer a sua escolha. O que ele quer, o que ele acha melhor. As ideologias. Estudar as propostas. Tem muitos países ainda que a ditadura é o que impera. E se você abrir a boca para opinar, você ou é fuzilado ou é exilado, no mínimo. Afastado de sua família, daqueles que você gosta, do convívio das pessoas que você desde pequeno teve uma certa convivência. E nós não temos nada disso. Agora a gente lembra de agradecer? Não, a gente lembra em época de eleição de espizinhar com os outros nas redes sociais. Isso a gente lembra. Por que nós temos uma tendência tão grande a nos direcionarmos para o mal e não para o bem? Outro dia eu estava no carro, dirigindo, uma pessoa veio e me deu uma fechada. Aí meu pai começou a falar absurdos dentro do carro. Eu, calma meu pai, ele é médico, ele está indo operar. Aí meu pai, você conhece minha filha? Aí eu, não é meu pai, mas pode ser que esteja com dor de barriga, pode ser tanta coisa. Mas não, a gente tem que pensar logo que é maldade do outro, é maldade alheia, porque a gente pensa, é a primeira coisa. Ou infeliz porque me fechou, né? Não, calma. Não é o outro que tem que denegrir as minhas virtudes. Minhas virtudes são conquistas próprias. Eu não posso deixar que minhas virtudes sejam sucumbidas, que vão pelo ralo abaixo, simplesmente porque o outro é ruim. Deixa a ruindade para ele. Ele vai ter o tempo de evolução, de amadurecimento dele. Mas não pela ignorância alheia que você vai se desequilibrar e perder tudo aquilo que você conquista. Catástrofes naturais. Vivemos num país que tem clima para tudo e mesmo assim não tivemos ainda um tsunami. Não tivemos ainda um terremoto em larga escala, porque de vez em quando a terra treme aqui, que eu já soube. Mas a gente vê os incêndios que acontecem em grandes cidades, lá nos Estados Unidos, na Califórnia mesmo. Hoje é o dia da Califórnia, tudo eu cito Califórnia.
Pega foguinho aqui, pronto. São 4, 5 dias de incêndio na cidade. Nas vegetações mais próximas, nos parques. Aqui, graças a Deus, quando nos chega a situação de um incêndio de um grande parque florestal, é uma situação isolada, uma vez ou outra. Aliás, o que acontece é muito desmatamento por debaixo do pano, que a gente nem vê, né? Só sabe pela televisão, porque isso não faz muita parte da nossa realidade. Então, agradeçamos por vivermos num local que não passamos por essas catástrofes. Terrorismo. Até agora, pelo menos que eu saiba, ninguém chegou, pelo menos na nossa cidade. Eu desconheço ainda pelo país. Um terrorista, um homem-bomba, como eu citei aqui logo no início. Já pensou? A insegurança de sair. Eu vejo aquele pessoal, né, os nossos irmãos no Rio de Janeiro, com medo de sair de casa, porque as pessoas estão recebendo bala perdida dentro de casa. Você está ali assistindo televisão, puf, morreu. Então agradeçamos por isso não estar nos alcançando. Né? Violência doméstica. Eu que todos os dias trabalho com isso. Trabalho com processos de violência doméstica e vejo os inúmeros casos, como isso repercute na família. A violência doméstica não é somente entre o homem e a mulher, mas como isso resvala na criança, a família se desfaz completamente. Depois fica aquela briga, quem é que vai ficar com a criança? A mãe quer ficar com a criança porque ela que apanhava, o pai quer depois, já quer ficar com a criança porque a mãe que causava motivos para ele bater. Pelo amor de Deus! Cadê o equilíbrio? Cadê a humanidade? Eu não entendo como as pessoas se juntam com tanta amorosidade num relacionamento, casam, cheio de sonhos, tem filhos. Na hora que vai divorciar, quer matar um outro. Quer brigar com a criança, quer fazer inferno, às vezes fica fazendo até alienação parental, colocando contra o pai, contra a mãe. Outro dia vocês estavam se amando tendo um filho. E agora essa guerra. Então agradeçamos pela harmonia na nossa família, pelo respeito do companheiro. Há muito o que agradecer. E o terceiro nível, falei que ia piorar, né? Tadã. Ser grato pelo mal que te chega. Então, fomos gratos pelo bem que nos chega, não é isso? Gratos pelo mal que não nos alcança. E quando independe de nós, das nossas atitudes? Um parente que nós amamos muito morreu. Morreu de quê? Não importa, morreu. Desencarnou. Estava doente, um acidente, morreu. E aí vem o quê? A sensação de perda, não é isso? Aquela angústia, o peito apertado, a saudade, a falta daquela pessoa entre nós. Então as doenças também são males que nos chegam. E por que eu devo agradecer ter uma doença? Tcharam! O Espiritismo é a doutrina consoladora, esclarecedora, que fala para espíritos. Tem alguém aqui que não seja espírito? Ainda não tomou consciência de si mesmo. Se somos espíritos, a doutrina esclarece que a doença é a cura da alma. Então aquilo que nós achamos que é ruim, meu Deus, estou doente, estou acabado, estou isso, estou definhando, é a cura de algum mal no seu corpo espiritual. É o despertar para uma nova postura. Lembro-me que quando eu li a primeira obra, a psicografia, Nosso Lar, né? A psicografia de André Luiz através de Chico Xavier,
que eu me deparei com aquela situação de André Luiz estranhar ser um suicídio indireto. Não é isso? Como assim? Eu, suicídio inconsciente, suicídio indireto, estão me chamando de suicida? Como pode ser isso? Nós nos matamos todos os dias através dos maus hábitos. Maus hábitos que são da bebida alcoólica, do vício, do cigarro, outras drogas lícitas ou ilícitas, que a gente fala assim, não, só uma vez ou outra e depois até vicia. Com também comportamentos. Comportamentos? Sim. Você não perdoar. Você guarda aquele rancor, aquela raiva, aquela mágoa, isso vai lhe consumindo. As pessoas que têm uma grande decepção, uma grande mágoa, desenvolvem até câncer. Porque fica remoendo aquilo e não perdoa. Então, um suicídio indireto é assim. Nós estamos nos matando, nos suicidando, né? Estamos nos matando todos os dias um pouquinho, mas não queremos estar atentos a isso. Achamos que suicídio é somente aquele que tem o ato de tirar a própria vida de uma forma consciente, procurando um alívio. E não. Estamos nos matando todos os dias. Então a doença, às vezes, é uma bênção. Uma bênção. Lembro que uma tia minha, que desencarnou com câncer, ficou muito tempo internada no hospital da Bahia, durante uns 2 meses, e ela tinha conflitos com o filho dela mais velho. Ficou lá, ó. E tome oração, evangelho no lar. A filha dela, ó a bênção, se tornou espírita, porque começou a frequentar centro comigo, fez tratamento espiritual na mãe. E o filho mais velho, ali, ó, orgulhoso, não ia nem visitar a mãe no hospital. Nós fizemos nossas orações, tivemos paciência, sem ficar criticando ninguém. Um belo dia ele foi, no outro dia ela desencarnou. Como se estivesse assim, esperando o filho ir lá, conversarem, trabalhar o perdão da situação. Então, também, traição. Olha que bênção ser traído. Não é? Melhor do que ser traído é descobrir que está sendo traído. Uma pessoa. Por que eu vou ficar com uma pessoa que não me merece, não me dá valor? Porque a traição, a pessoa está infeliz consigo próprio. Não é nem conosco, mas acaba respingando na gente que está convivendo com ela. E não falo só em traição amorosa, mas um sócio que está ali passando a perna. Você não queria saber, não? Claro! Então tem determinadas situações que o mal é bem-vindo e a gente tem que agradecer. Tchan. Então, morte, separações, aquelas separações que doem terrivelmente quando ocorrem, que a gente pensa que vai até desencarnar, porque dói tudo, toma até Tilenol para passar e já foi realmente constatado que funciona, viu? Quem tiver com dor de cotovelo pode tomar, que vai funcionar paracetamol para dor de coração, é o que eles chamam exatamente esse termo, dor de coração. Então, separações que você, quando supera a situação, não precisa nem encontrar outra pessoa, você vira, nossa, que alívio que eu me lembrei daquela coisa, né? Aí você vê como sua vida está diferente, como tomou um rumo diferente porque você estava apagado ou estava apagada, você está submisso, você estava controlado por alguém. São inúmeras as situações. Problemas financeiros, é no aperto que a gente sabe, né? Os amigos, sabemos quem são nossos amigos quando a gente está falido. Olha que maravilha! Né? Ninguém vai fazer mais poupança, mas é verdade. Muitos são aqueles que têm posses e conhecem 1 milhão de amigos.
Aí entra em falência, em dificuldade, passa um aperto. Daquele 1 milhão de amigos, ele vai ver que só tem 2. Graças a Deus, pelo menos quando um estiver viajando, ele fica com o outro, né? Então, 2 que vão estender a mão, que vão ajudar. E o resto? Vivemos no mundo de aparências. Aí as pessoas entram lá nas redes sociais, estão com problemas, com o coração apertado, angustiadas, insatisfeitas com o emprego, com o namorado, com o marido, com a tia, com o avô. Abre a rede social e todo mundo feliz. Já ficou comprovado que durante 15 minutos seguidos, você vai inconscientemente desenvolvendo a depressão. 15 minutos seguidos, nesse estado que você anda angustiado, que você quer dar uma mudança na sua vida, uma direção. E aí você chega na rede social, tá todo mundo bem, ninguém tá falando, estou falido, fui traído. Não. Quem está passando por isso é você que está ali olhando todo mundo feliz. Calúnias. Quantos de nós somos caluniados? Até as bênçãos que nós temos no meio espírita, como o Divaldo Franco, o nosso querido Chico Xavier, que desencarnou, foram caluniados. Então a calúnia nos chega e eles passaram por essa experiência, tiveram paciência, não revidaram, não ficaram dando satisfação, batendo boca com ninguém, porque é assim que muitos reagem, ficam dando satisfação à sociedade. Não, calaram-se e esperaram, porque a calúnia por si só, ela se desfaz. Não é o que você ouve a respeito dos outros que interessa, é a atitude que os outros têm em relação a você, em relação às pessoas. É a ação, como a pessoa se comporta no meio social. Isso é que deve ser valorizado, observado, e não as fofocas que nos chegam. Às vezes a pessoa é uma pessoa maravilhosa, mas um comentário é suficiente para você não chegar perto, porque você já fica com medo do parecer daquele que já teve um atrito com aquela pessoa. E não é assim que nós temos que pautar as nossas vidas. Quem estava conosco nesses momentos de aperto? Quando eu estive doente, como diz Jesus, né? Quando eu estive abandonado, eu estive preso. Quem estava comigo nesse pior momento? Será que eu lembro? Vamos fazer um apanhado de nossas vidas. Todo mundo aqui já passou por uma situação difícil na vida. Uns mais difíceis, outros menos difíceis, mas já passaram. Porque somos espíritos imperfeitos e estamos num planeta ainda de provas e expiações. Se tiver algum espírito perfeito aqui escondido, pode se revelar, não se preocupe, a gente quer conhecer. Mas, então, tenhamos gratidão em relação àquele que nos estendeu a mão em algum momento difícil. Às vezes foi lá décadas atrás e nós nunca mais demos um telefonema. Pode passar uma mensagem daquela de praxe: oi, tudo bem? Pelo WhatsApp. Mas transmita um carinho, faça uma prece para essa pessoa, mesmo que você tenha perdido o contato com ela. A gratidão, ela pode ser emanada pelo pensamento. A pessoa nem mais lembra de você, mas você lembra, você é grato por essa pessoa. E essas vibrações amorosas de gratidão chegam a quem te ajudou um dia. Joana de Ângeles ainda diz que surge a necessidade da gratidão não apenas em relação ao que se recebe, mas sobretudo pelo que é possível oferecer-se. Gratidão por ser útil, gratidão em poder ajudar, participando do espetáculo da vida em sociedade, na condição de membro atuante e não de parasita prejudicial. Então, olha, que motivo maravilhoso para sermos gratos, sermos úteis para alguém.
úteis na nossa família, termos utilidade no trabalho. O mundo que vivemos é um mundo solidário, gente. A gente está aqui, ó. Nós reencarnamos todos juntos. Ainda vamos reencarnar várias vezes juntos. Com a diversidade desse universo, poderíamos estar cada um na estrela. Olha que maravilha. Mas não, Deus nos coloca juntos porque o sistema de crescimento é solidário. Aquele que já evoluiu um pouco mais, ajuda o que está mais atrasado. O que está atrasado serve de instrumento para aquele que precisa evoluir também. E a gente vai se ajudando mutuamente. Já pensou? No dia a dia a gente nem se lembra. Por exemplo, a nossa cidade ainda é uma cidade que podemos transitar, temos como colocar os nossos lixos na porta e passam e leva lá todo dia. Ah, mas eu pago por esse serviço. Paga! Mas quantos de nós não estaríamos fazendo esse serviço? Agradeçamos por ter essas pessoas que causam o nosso bem-estar, são motivo do nosso bem-estar e a gente não se apercebe, a gente não se lembra. Então, sermos úteis é também uma forma, um motivo para nós agradecermos, para nós sermos gratos, para exercer a gratidão. Jesus, no Evangelho de Lucas, nós temos essa passagem que Jesus estava saindo de Jerusalém, indo para Jericó, quando, passando numa aldeia, 10 leprosos o viram, o avistaram e de lá começaram a gritar de longe: Mestre, mestre, tem compaixão da gente, mestre. Jesus falou de longe mesmo: vá, parem, virem-se, vão lá e falem com os sacerdotes. Por quê? Jesus, quando fala, vão falar com os sacerdotes, é porque os leprosos, ou seja, as pessoas doentes, eram banidas da sociedade e responsável por analisar quem já poderia ser inserido novamente em sociedade ou quem seria, quem teria que sair do meio social, quem seria exilado da população. Quem fazia esse exame eram os sacerdotes. E quando ele fala, mesmo de longe, os leprosos não chegam perto de Jesus. Vai e se mostram aos sacerdotes. Os 10 começam a caminhar para a vila e começam a ser curados. Percebem que estão sendo curados. Um deles se vira, vem correndo na direção de Jesus e se joga aos pés dele. Obrigada, Senhor, muito obrigada. E Jesus: mas não foram 10 que estavam doentes? Só um voltou? E cadê os outros 9? Jesus, ele se questiona. Só um desenvolveu a virtude da gratidão e veio me agradecer? E ele fala: vá, meu irmão, sua fé lhe curou. Então, a gratidão no Evangelho também. Por fim, quando nós procuramos o assunto gratidão nas obras básicas, o que eu acho interessante é que nós não encontramos o tópico, o tema a ser discutido por Kardec. A gente não vai achar. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos 3 questões que vão falar a respeito da ingratidão. Vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo 2 situações que vão falar também a respeito da ingratidão. A mais conhecida até é a ingratidão dos filhos para com os pais, lá no capítulo 14, honrai vosso pai, honrai vossa mãe. E eu trago aqui para a gente fechar o assunto que na questão 937, já na 4ª parte de O Livro dos Espíritos, lembrando que o Livro dos Espíritos são 4 livros, que nós didaticamente falamos que são 4 partes. Nós temos a primeira, a segunda, a terceira, depois que a terceira Leis Morais, a gente entra na 4ª, que são as esperanças e consolações. E quando estamos falando de esperanças e consolações,
Kardec aborda o tema da felicidade. E, dentre eles, voltando aqui, a paz de esperança e consolações, penas e gozo terrestre, decepções, ingratidão e afeições destruídas. Na questão 937, ele pergunta aos espíritos: as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também, para o homem de coração, uma fonte de amarguras? Ou seja, o que é que Kardec está perguntando aí? E, no caso, como que nós podemos lidar com, agora que eu já sei exercer a gratidão, como que eu consigo lidar com o ingrato, aquele que não sabe ainda ser grato? E os espíritos deixam muito claro: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. Não se preocupa, porque tem gente que às vezes se dedica a vida inteira a uma pessoa, a pessoa vira as costas para ela, vai viver a vida. Isso acontece inclusive muito com as mães, né? A síndrome do ninho vazio, quando os filhos saem de casa e ela: nossa, cuidei a vida inteira do meu filho, criei o melhor para ele. Aí pronto, ele arranja exatamente aquela nora que é insuportável, porque a mulher é boa para o filho, a mãe, claro, é um exemplo. Então, os espíritos falam: não se preocupa, porque o ingrato, ele é motivo de pena, de compaixão. Afinal de contas, a ingratidão, ela é filha do egoísmo. E o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. Deixa que todos nós vamos colher aquilo que plantamos. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Bem, se for daquelas pessoas que eu disse, né? O mal alheio é que me molda, até que isso ocorre. Mas se eu tenho certeza da minha virtude, que eu faço bem espontaneamente, não querendo reconhecimento. Reconhecimento é bom saber, porque a gente vai saber que a pessoa está sendo grata. Mas se ela não exerce a gratidão, isso muda a minha virtude de ser boa? Não. Então os espíritos falam: seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, está sempre feliz pelo que praticar. Sempre feliz. Ele sabe que, se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão. E o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Tcharam! Por fim, meus amigos, encerrando as questões dessa noite e o tema, Kardec fala: este pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido. Eu gosto de Kardec porque às vezes ele bate na mesma tecla e fica: bora, pelo menos uma hora você vai dizer que eu tenho razão, mas não. Ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Bem, agora eu me torno uma pessoa menos sensível, não vou me magoar com os outros. Não, a questão não é essa. Você vai ser sensível, mas você não vai se deixar atingir pelos equívocos dos outros. É diferente. Então, sim, se ele preferir a felicidade do egoísta, aí, claro, uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade, e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar sua perda. Vão com Deus, vão em paz, não é assim? Outro dia uma amiga veio se queixar: mas fulano me bloqueou no Facebook. Eu, graças a Deus. Pior seria você, aquele sentimento, aquela angústia por ter bloqueado alguém. Então eu mesmo fico pensando assim, né? Espero que alguém me bloqueie do que ter que bloquear uma pessoa. Mas tem alguns ainda
que ficam testando o nosso trabalho, né, virtuoso. Nós ainda não adquirimos determinadas virtudes, estamos aprendendo. Aí vem aqueles espíritos assim renitentes, né, no mal, que parece que é para espizinhar mesmo para fazer a gente cair. Então é melhor não ter contato, é melhor colocar um pouquinho de lado. Quando você estiver firme na virtude, aí sim, você entra em contato com a pessoa e acaba inclusive até ajudando-a a galgar um nível melhor evolutivo espiritualmente. E aí, meus amigos, fica o conselho, encerrando, de Paulo de Tarso, quando ele faz a carta aos Tessalonicenses. Ele diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo. Retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Então, que nós tenhamos uma atitude positiva da vida, que nós consigamos liberar mais dopamina e ocitocina de forma gratuita, por termos gratidão de estarmos encarnados, de termos uma família que nos acolheu. Se você está aqui hoje, é porque alguém lhe gerou. Olha que maravilha. Ah, mas me abandonou. Não importa. Foi pelo menos um instrumento para estarmos vivenciando nossas experiências. Claro que vai chegar um dia que a gente vai virar assim, poxa, tem alguns espíritos lá em cima querendo encarnar. Eu leio isso lá em André Luiz. Acho que eu vou ter uns 4 filhos, que aí eu ajudo 4 espíritos. Claro, vai chegar esse dia. Mas enquanto não chega, prestemos atenção aos detalhes à nossa volta e sejamos gratos, acima de tudo, a Deus que nos criou. Muita paz a todos.